Nós vamos iniciar esse estudo trazendo a fala de um representante dos povos originários aqui da América do Sul. Uma fala contemporânea para nós nos situarmos diante do tema, porque vida suprafísica e centros planetários parece que é algo esotérico ou de alguns seres contatados que trazem para nós essa mensagem a partir de outros planos de consciência ou a partir de contatos, de experiências que tiveram com esses irmãos maiores, com essas hierarquias, com esses guias intraterrenos ou extraterrestres. Mas o fato que não é assim, ou é assim para nós, mas o tema é mais amplo. E o tema é de conhecimento nosso, como humanidade, há muito. E é isso que vamos ver. Então, existe uma gravação que está no YouTube. Nós vamos disponibilizar o link no nosso grupo de estudo. É uma palestra, uma conferência de 2016 de Davi Choqueranqua. Então, ele era ministro de Relações Exteriores da Bolívia e foi uma palestra em 2016 em Madrid, na Espanha. Nessa palestra, Davi está falando sobre o bem viver como filosofia de vida. É uma palestra linda, recomendo. E aí, pouco antes dos 15 minutos, Davi começa a falar das nossas relações. Então, ele mostra como estamos hoje nos desconectando de nós mesmos e da natureza, do planeta, como estamos nos desvitalizando. Muito bem. Mas aí Davi explica que o relacionamento não é apenas nós com outros irmãos, com humanidade, ou nós com reinos da natureza. Que esse relacionamento, como deve existir plenamente, deve incluir os irmãos intraterrenos, ele chama de intraterrestres, e os irmãos extraterrestres. Então, Davi, em 2016, está numa fala oficial como ministro de Relações Exteriores da Bolívia. Imaginem se os nossos governos pudessem tratar disso abertamente. Relação é também com os nossos irmãos intraterrenos, ou intraterrestres, como ele fala, e extraterrestres. E aí, ele explica o seguinte, que esta relação, sempre foi do conhecimento deles, foi parte desta ciência deles, como povo originário. E que, quando se trata da relação, da comunicação com os irmãos de abarro, com os irmãos intraterrenos, ele diz que é chincana. Chincana é uma palavra no idioma aimara que significa esta relação, esta comunicação com os irmãos intraterrenos. E quando é com os irmãos de arriba, com os irmãos extraterrestres, é Merkala, Merkala. Então, isso no idioma dos povos originários da América do Sul. Então, nós vemos que os povos originários conheciam e conhecem coisas que para nós são novidades, que são trazidas para uma parcela da população
não, que tem acesso a esse tipo de informação, como seja o Grupo Rama, os estudos com Trigueirinho, Ricardo Gonçalves, essas palavras, as mensagens dos irmãos intraterrenos e extraterrestres, para a nossa civilização, isso é de acesso a uma minoria. Para os povos originários, isso era parte da vida. Existe uma palavra no idioma deles, Chincana, para os intraterrenos, Merkala, para os extraterrestres. O nosso idioma e a nossa desconexão, isso também é algo que Davi ressalta nessa palestra, nós chamamos de OVNI, ou disco voador, objeto voador, objeto voador não identificado. Então, para nós vermos o nosso grau de desconexão. Os povos originários, é a humanidade também, mas os povos originários têm uma palavra no idioma que especifica essa relação, que é uma relação que existe, ou que existia talvez em grau maior, mas está aí, 2016, ministro de Relações Exteriores da Bolívia, palestra na Espanha, falando como ministro. Então, temos o que aprender com os povos originários também. E Davi diz também que nessa desconexão, nós usamos uma pequena fração do nosso potencial. 7 a 8% nós usamos em relação a tudo aquilo que estaria disponível para nós utilizarmos. E aqui vale para nós este recado dos povos originários. Precisamos ampliar as nossas relações. Então, ampliar as nossas relações com os irmãos, os vizinhos, os colegas, não? Com a natureza, com o entorno, com os elementos da natureza, com a supranatureza, temos que ampliar. E com os irmãos intraterrenos e extraterrestres. Então, esse ciclo de estudos, vida suprafísica e centros planetários, diz respeito a isso. Diz respeito a essa ampliação que deve deixar de ser uma informação e deve se tornar uma experiência de vida para cada um de nós, cada um no seu grau, cada um à sua maneira. Mas isso está aí para ser vivido, como já foi vivido, ou é vivido, pelos povos originários. Um outro ponto interessante, e que diz respeito ao tema desse estudo, e que diz respeito também aos povos originários aqui da América do Sul, é um mito de criação chavante. O Chavante, a região do Brasil Central, na verdade, são nossos vizinhos aqui em Flor de Bês. Nós estamos aqui no Mato Grosso, então, centro da América do Sul, e o nosso entorno, as terras indígenas predominantes são do Chavante. E esse povo guerreiro, guardião do roncador, o retiro intraterreno, então, eles não anunciam isso, isso faz parte dos segredos, mas o fato é que no mito de criação Chavante, eles descrevem o seguinte: há muito tempo, eles dizem que não existia o céu nesse mito. Não existia o céu. O céu existia só numa pequena, como se fosse uma onda pequena,
uma marola de um rio, uma pequena onda de onde o sol nasce. Então, no leste, onde o sol nasce, existia uma pequena elevação que era o céu. Então, era escuro, segundo eles descrevem no mito, e não existia céu. Então, tem vários detalhes no mito que não são necessários agora, mas o que é importante é que o povo Chavante já existia e que, a uma certa altura, a lua é criada. Não existia sol nem lua. A uma certa altura, a lua é criada. E, em seguida, o sol é criado. Quando a lua e o sol são criados, segundo esse mito, esse céu que era apenas uma pequena elevação no leste, com uma pequena onda, começa a subir como uma espécie de neblina. E essa neblina vai se elevando como se fosse fechando o céu. Então vai se elevando, se elevando. Os Chavantes da época tentam impedir que o céu se fechasse, segundo diz o mito. E eles batiam para o céu não fechar, mas ele ia subindo, subindo como essa espécie de neblina, até que, a uma certa altura, o céu se fechou. Então, mito Chavante. Então, o céu se fechou, então não havia mais aquela comunicação direta com o cosmos, o céu se fechou, e a lua e o sol que foram criados começaram a dar o dia e a noite. Então, este mito é muito significativo. Se nós formos ler a simbologia, ler esta instrução à luz de algo que nos foi trazido por Sisto Paz, que é um contatado, que sul-americano, fundador do movimento Rama, Grupo Rama. E na instrução de Sisto Paz, que, segundo ele relata, ele recebeu dos irmãos maiores, dos irmãos cósmicos, existe uma instrução que é o plano cósmico. E nesse relato de Sisto Paz, existe algo que é o tempo relativo, o tempo alternativo e o tempo real do universo. Então, depois, aqueles que quiserem podem buscar essa instrução para ver mais detalhes. Mas aqui, fazendo a leitura do mito Chavante, nós vemos na descrição de Sisto que, a uma certa altura, foi criado na Terra um tempo alternativo, como se a Terra fosse colocada numa bolha e tivesse o seu próprio transcurso de tempo e evolução separado dos ritmos do universo, que é o tempo real do universo, na terminologia do Sisto. E então, segundo a descrição do plano cósmico, foi criado esse tempo alternativo. Isso foi passado para Sisto Paz nos seus contatos com os irmãos cósmicos. No mito de criação Chavante, o céu se fechou, foi criada a lua e o sol, e o dia e a noite. Ou seja, nós nos separamos da vida cósmica e foi criado o tempo aqui na Terra, o dia e a noite, o sol e a lua. Então, isso está no mito Chavante, povo originário. Então, existem conhecimentos que estão aí para serem redescobertos, para serem aprofundados,
ou para serem compreendidos sobre outras chaves. E existe uma outra informação também, que vem se somando aqui a tudo isso que vamos procurar aprofundar sobre vida suprafísica e centros planetários, que é uma profecia do 13º Dalai Lama. 13º. O Dalai Lama atual é o 14º. Então, essa profecia foi feita pelo Dalai Lama anterior. E ela está numa nota no livro de Alexandre Devinil, é um livro que se chama Tibete, Magia e Mistério. Mas essa nota diz o seguinte, a profecia, vejam bem, que no ano do Tigre e da Terra, que seria 1950, a religião e a administração secular do Tibete serão atacadas pelas forças da Fênix Vermelha. O 14º Dalai e Panchei Lama serão conquistados pelos invasores. As propriedades, os monastérios dos lamas vão ser distribuídos. Os nobres e os altos dignatários do Estado terão suas posses confiscadas e serão obrigados a servir às forças invasoras. Isso é uma profecia do 13º Dalai Lama. Aí a profecia continua. Todavia, a grande luz espiritual, que por séculos brilhou sobre o Tibete, agora se transmigrará. Ela aumentará e se irradiará, se espalhará e resplandecerá sobre a América do Sul. E principalmente nas terras de Ofusang, é um nome tibetano, onde um novo ciclo de progresso irá começar. Com a nova era de ouro da 7ª raça. Profecia do 13º Dalai Lama. E então, como nós sabemos, o Tibete foi invadido pelas forças chinesas em 1950, e o 14º Dalai Lama, que é o atual, ele se refugiou na Índia, na época. Então, a primeira parte da profecia se cumpriu. E nós vislumbramos que a segunda parte da profecia está se cumprindo também e deve se completar. Bom, diante desse panorama trazido pelas consciências originárias da América do Sul, esse aviso, essa profecia trazida por um alto representante do ensinamento tibetano. Nós chegamos aqui onde estamos, 2021, que está fazendo 33 anos do 8 de 88. Então, 33 anos se passaram desde o agosto de 1988. E o que é esse agosto de 88? O que é esse 8 de agosto, 8 do 8 do 88, 4 oitos. Então,
se passaram 33 anos. E 33 é um número simbólico, como nós sabemos. Cristo trabalhou dos 30 ao 33. 33 é um número que representa um certo estado de consciência do planeta. Vamos estudar isso com mais detalhes nos encontros que vamos ter. Mas o fato que não deve ser por acaso, que após 33 anos, deste 8/8 de 88, nós estamos nos reunindo em torno desse tema. O 8 de agosto, lá em 88, segundo a instrução transmitida por Saruma, nós vamos ver em mais detalhes quem foi Saruma, mas segundo essa instrução transmitida por Saruma e difundida por Trigueirinho também, no 8/8 de 88, teve início um ciclo solar e planetário. Um ciclo solar, a Terra é parte do sistema solar. Então, um ciclo solar e planetário. Esse ciclo diz respeito ao início da transição planetária. Então, até essa data, o planeta estava cumprindo as suas etapas que estavam conduzindo para um fechamento de ciclo. Então, estávamos já nos aproximando de um final de ciclo. O 8/8 de 88 marca o início da transição para um novo ciclo. Então, um novo ciclo está aí, por vir. Não? Existem diferentes leituras dessas transições de etapas, ciclos astrológicos, muitas coisas se superpõem, não? Porque é um processo profundo, importante, planetário, solar e cósmico, como vamos ver. E o fato que, neste 8/8 de 88, segundo Saruma, teve início essa transição planetária. E essa transição planetária era um período de purificação do planeta. Também. Purificação porque é necessário que certas forças sejam retiradas do campo psíquico do planeta para que seja possível uma nova organização de todos os níveis de consciência da natureza e da humanidade. Então, o que isso diz respeito a nós, com tudo que estamos vivendo hoje, na nossa vida pessoal, familiar, profissional, na cidade onde vivemos, na província, no estado, na nação onde vivemos? O que essa transição, o que esses 33 anos, o que essa fala dos povos originários, ou essa profecia do 13º Dalai Lama, tem a ver conosco? O que isso diz respeito ao nosso momento de vida? O que isso diz respeito com tudo que temos assistido, ou com todas essas distorções que temos assistido no cenário mundial, no comportamento nosso, humano, sobre a Terra? Os povos originários avançaram mais do que nós nessa relação com a Mãe Terra, nessa relação com as civilizações, com a humanidade intraterrena, que é mais evoluída do que a humanidade da superfície. Nessa relação com as humanidades extraterrestres, que existem humanidades extraterrestres muito mais evoluídas
do que nós aqui na superfície. Então, nesses 33 anos, nesse aniversário de 33 anos, nós estarmos reunidos é algo muito simbólico e muito importante, me parece. Importante para nós trazermos à tona da nossa consciência, trazermos para o nosso dia a dia, imprimirmos no nosso cotidiano esses impulsos de transformação que são necessários na transição planetária. Então, nós precisamos despertar em nós a vida suprafísica. Essa vida suprafísica que existe em nós e existe no nosso entorno, nós estamos dentro dela e ela está dentro de nós. Isso precisa ocupar mais espaço na nossa consciência, precisa ser ativado. Então, esses encontros vão buscar ativar de maneira bastante prática e direta essa vida suprafísica em nós. E a nossa relação com os centros planetários. Porque na medida que os centros planetários despertam, são ativados no planeta, e nós vamos ver em mais detalhes o que é isso, os centros de energia são ativados em nós, porque nós somos parte da vida planetária. Então, existem centros planetários que estão entrando em atividade já desde 1975, então antes do 8 de 88, já havia o movimento planetário do despertar. Os últimos 25 anos do século XX. Então, 1975, já teve início esse despertar. E esse despertar planetário, um despertar dos centros planetários, que vamos ver com mais detalhes, isso corresponde a um início do despertar de centros de energia em nós. Então, na medida que o campo etérico do planeta vai se reconfigurando, ou na medida que o corpo do planeta vai se reorganizando com o ingresso de energias mais sutis e com ativação de centros de energia, os nossos corpos, e o nosso corpo etérico também, vai sendo ativado, estimulado para se reorganizar dentro de outros padrões de energia, dentro de outras relações. Então, assim como a vida cósmica está sendo ativada no planeta, não estamos num momento cíclico de um retorno da energia crística, este retorno planetário e na humanidade vai sendo ativado em cada um de nós. Então, cada um de nós, e nós grupalmente, estamos vivendo uma transição. O planeta vive a sua transição planetária, a sua purificação e o seu preparo para um novo ciclo, como anunciou o 13º Dalai Lama. Cada um de nós, individualmente, como células da humanidade, como membros da vida planetária, estamos vivendo um processo de transição, um processo de purificação e um processo de ativação dos nossos seres. Nós estamos sendo interiormente
acesos, ativados. Então é isso que vamos tratar nesses 6 encontros, esse despertar da vida suprafísica em nós e no planeta, e como nós nos relacionamos com isso, como isso passa a ser verdade para mim, para cada um de nós, e não apenas uma informação, tá bem? Na fala do Davi Choqueranqua, aqueles que assistirem vão ver que ele diz que por meio de locais sagrados, centros de energia, lugares sagrados, locais sagrados e centros de energia, eles, povos originários, reconheciam o seu território, e o território era não só a área da superfície da Terra, mas também essa relação com o mundo intraterreno e com a vida extraterrestre. Então, Davi, representante dos povos originários, fala dos locais sagrados. Então, dentro dessa visão esotérica, dessa visão trazida por Trigueirinho e que experimentamos com Saruma, porque para alguns de nós isso foi algo vivido, essa relação com centros planetários foi algo experimentado na prática, então isso vamos estar compartilhando também. Então, essa relação com os locais sagrados, como é? Como se estabelece? Então, para nós, para efeito do nosso estudo, um local sagrado é um local onde a nossa coordenada de tempo e espaço, ou seja, essa nossa realidade aqui, então, nós estamos na superfície da Terra compartilhando de uma mesma coordenada de tempo e espaço. Então, isso diz respeito ao nosso estado de consciência também. Dentro dessa coordenada de tempo e espaço da superfície da Terra, existem muitas variantes dimensionais. Então, nós podemos, na verdade, isso acontece regularmente, nós nos relacionamos com outras dimensões em graus maiores ou menores, dependendo do nosso estado de consciência. Então, cada pessoa é um universo, cada pessoa é um mundo, cada pessoa é uma coordenada. Mas nós compartilhamos desse espaço-tempo da superfície da Terra. Está bem? Um local sagrado une o espaço-tempo terrestre com o espaço-tempo interno do planeta. Esse espaço-tempo interno do planeta nós chamamos intraterreno ou intraterrestre. É uma outra dimensão da vida planetária. Então, nós estamos normalmente conscientes no espaço-tempo da superfície da Terra. Locais sagrados, existe uma conexão que não somos nós que fazemos, né? Mas neste local sagrado existe uma conexão estabelecida entre a dimensão da superfície e a dimensão interna ou intraterrena. Nessa dimensão interna ou intraterrena, existem cidades, civilizações, humanidade mais evoluída do que nós, aqui da superfície. E uma humanidade que mantém contato permanente com civilizações cósmicas evoluídas. E contato permanente com aquilo que é o governo da galáxia,
o governo do nosso universo, não? Tudo isso existe em escalões, não existe em graus, é uma hierarquia de consciências, grandes consciências, não galáxias, não o nosso universo local. Então, são hierarquias de consciências, e isso é do conhecimento e da relação da humanidade intraterrena. Então, hierarquias, guias, instrutores estão presentes nesta dimensão intraterrena. São hierarquias, consciências de luz que já transcenderam o estado humano e que guiam as nossas almas, guiam os nossos seres internos. São o governo interno do planeta. Mas o fato é que esse governo interno, que está sediado na dimensão intraterrena do planeta, ele lida com a consciência. Então, ele trabalha a consciência do reino mineral, a consciência do reino vegetal, do reino animal, do reino humano, trabalha a consciência com seres dévicos e angélicos, consciência, não? A hierarquia trabalha com a consciência. E os locais sagrados, assim como os povos originários chamavam, e assim como nós chamamos também nos nossos estudos, esses locais sagrados, essa conexão existe entre duas dimensões diferentes, entre o espaço-tempo da superfície e o espaço-tempo da dimensão interna do planeta. Então, os povos originários, no plano físico, tinham esse conhecimento no passado, hoje alguns ainda têm, e eles eram os guardiães desses locais. Porque nesses locais era possível transitar de uma dimensão para outra. Então você passava de um plano físico do nosso espaço-tempo para o plano físico do outro espaço-tempo. Mas era possível esse trânsito, ou é possível esse trânsito. Ou são possíveis a transmissão de energias de uma dimensão para outra. Ou é possível a transmissão de instruções, tantas coisas que podem acontecer. Nesses locais sagrados se projetam centros de energia, centros intraterrenos, ou o que se costuma chamar retiros intraterrenos. É uma terminologia trazida por Ricardo Gonzalez, que é um instrutor, também sul-americano, contatado, e me parece que também Sisto Paz usa essa informação, usa essa denominação, retiros intraterrenos. Nós vamos estar focados nesse nosso ciclo de estudo nos centros intraterrenos, e nós vamos ver o que é. Centros planetários intraterrenos. Então, essa vida suprafísica é riquíssima. E ela é, em nós e sobre a Terra, a solução para qualquer questão que estejamos vivendo hoje. Qualquer que seja a crise, ou a superação, ou a descoberta que tenhamos que fazer em qualquer setor da nossa vida, em qualquer setor da nossa vida, isso virá como solução, como resposta da vida suprafísica em nós e no planeta. Nós temos exemplos riquíssimos, belíssimos nos crop círculos,
aqueles círculos nos campos de trigo, aqueles símbolos que aparecem nos campos de colheita, que já tem bastante tempo que eles se manifestam, de uns anos para cá, eles começaram a ficar mais complexos, não? Instruções mais profundas, mais ricas. Existe um acervo riquíssimo desta simbologia impressa nos campos de trigo, existem pessoas estudando isso, ainda que na mídia oficial, não, os governos, os cientistas não se tratem disso. Toda pesquisa dos crop circles são grupos independentes fazendo por iniciativa própria. Mas o fato é que está aí. Um crop circle, ou um símbolo num campo de colheita, ele aparece numa fração de instante. Dizem os pesquisadores que é no menor intervalo de tempo que o nosso olho físico pode perceber, esse é o tempo que um crop circle gasta para se manifestar. Então você está diante de um campo de trigo, ou um campo de colheita, e não existe nada, só as plantas. Numa fração de segundo, é menos que um segundo, onde só existia trigo ou algum outro vegetal, surge um desenho, um símbolo perfeito, que corrige as imperfeições do terreno, para que quando seja visto ou fotografado, geometricamente seja perfeito. E os vegetais, as plantas, não quebram. As plantas não morrem. As plantas se curvam, moldam os desenhos, moldam os padrões, que às vezes mudam a depender da luz do sol. Então é algo feito por uma inteligência superior, dentro de uma lei de harmonia. O reino vegetal não sofre com isso, pelo contrário, as plantas que estão dentro do desenho produzem fartamente os grãos que têm que produzir. E está ali impresso um símbolo. São imensos. Depois vamos colocar o link também para nós aprofundarmos. 200, 300 metros. Então, isso é impresso por uma inteligência superior, impresso no plano físico, na superfície da Terra, numa fração de instante. É algo impossível. Um crop circle é algo impossível. Numa fração distante, um grande símbolo perfeito, as plantas não se quebram, as plantas prosseguem crescendo. É impossível nas nossas leis. Não é impossível nas leis suprafísicas. Tanto assim que está acontecendo há anos, há décadas. Então, precisaríamos dar mais atenção à vida suprafísica, porque ela está aí batendo as nossas portas. Vida suprafísica é transcendência dos planos e das leis materiais. As chaves estão aí. Então precisa que nós possamos nos interessar por isso num grau que ative essas chaves em nós. E esse grau é o nosso grau de amor, ou de devoção
à verdade, não devoção a alguém. Não. No primeiro livro de Trigueirinho, Nossa Vida nos Sonhos, Trigueirinho escreveu, primeira página, o dedo serve para apontar a lua. Um provérbio zen. O dedo serve para apontar a lua. O sábio olha para a lua, o ignorante olha para o dedo. Primeiro livro de Trigueirinho, na paráfrase do livro. Então, devoção à verdade. Então, o nosso grau de amor à verdade. A verdade existe dentro de nós, dentro dos seres. Essa verdade está para se revelar no planeta. Profecia do 13º Dalai Lama, entre outras. Então, esse ciclo de 6 encontros, com as meditações, orações, cantos, sintonias, é para nós cruzarmos esse portal. A meditação da segunda-feira com o Solano é a meditação do portal. Essas 6 semanas é para nós cruzarmos esse portal da vida suprafísica.